Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, mais uma vez aqui com vocês em uma curta ou uma breve reflexão para nós podermos edificar a nossa fé. E o versículo de hoje encontra-se no livro de Atos, capítulo 2, versículo 5. Quero ler com vocês. Diz assim: naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Glória a Deus. Irmãos, aqui é o autor Lucas narrando justamente o momento em que as línguas de fogo desceram do céu e o vento impetuoso tomou conta da casa onde os discípulos estavam. Em um momento em que o Espírito Santo capacitava os discípulos a falar em outras línguas. E o contexto desse milagre exige de Lucas, ou traz ali o olhar de Lucas justamente para algo que talvez possa passar desapercebido para nós, mas que nós percebemos ao longo das eras e ao longo de toda a história da humanidade que se encontra nesse versículo que eu li. E é impressionante isso, irmão. É impressionante isso, minha irmã. Como um simples versículo, como toda a Bíblia, ela nos traz algo que às vezes pode passar batido, mas que quando nós olhamos mais atentamente, o Espírito Santo traz a revelação a nós, nós começamos a perceber a grandeza do nosso Deus. A palavra fala assim, ó: naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Eles eram judeus, meus irmãos, mas não eram israelitas. Eles eram judeus, mas não eram hebreus. E naquela época, eu gosto quando Lucas retrata dessa forma, porque, irmão, ali era a festa de Pentecostes. E aquela época talvez fosse a época mais religiosa que pudesse ocorrer ali, até uma discriminação, mas é impressionante como Deus atrai as pessoas. E Jerusalém, em todo o seu esplendor, também atrai as pessoas. Eu não sei vocês, mas uma coisa que para mim hoje é impossível é visitar Jerusalém, mas isso, por ser impossível, faz parte das minhas orações. Por quê? Aquela cidade parece que chama justamente as pessoas que são tementes a Deus. E aqui mostra justamente que Deus sempre desejou alcançar o coração da humanidade, e não apenas de uma nação, que sim, Ele escolheu a nação. E nós vemos isso até na figura do Senhor Jesus, ou na pessoa do Senhor Jesus, eu posso assim dizer, em Mateus capítulo 15. Quando a priori ele dá uma negativa à mulher cananeia que intercede por a sua filha, que ela diz estar miseravelmente endemoniada, porque ela era cananeia. O Senhor Jesus diz: eu não vim para dar pão aos cachorrinhos, mas sim aos de dentro da família, se referindo à nação de Israel. Por quê, irmão? Porque Jesus era judeu e a primeira missão dele era justamente ali, mas não só ele, como também o oficial romano e alguns outros que foram tocados pela graça de Deus durante ou pelo ministério do Senhor Jesus. E nós vemos aqui a disponibilidade como Deus, através das eras, como eu disse, atrai os homens. Há dentro do coração do homem um anseio pela eternidade. Em Eclesiastes 3, versículo 11, vai nos dizer que Deus colocou dentro do homem um anseio pela eternidade. E esse anseio pode ser suprido somente em Deus. E é normalmente quando se rompe algumas coisas que nós cremos que vai ser eterna, como por exemplo um bom trabalho, a família, o esposo, a esposa ou o nosso filho que se perdeu para a droga. Por que que nós sofremos tanto, meus irmãos, quando alguma pessoa que nós amamos sai de perto de nós? Por esse anseio, porque tudo que nós cremos que é bom, nós cremos que durará eternamente. E isso vem do próprio Deus. E isso desperta toda a humanidade justamente, mesmo que tateando, como Paulo fala em Atos capítulo 17, ou seja, no escuro, buscá-lo de uma forma ou outra. Nós vemos as diversidades de religiões, em todas as etnias, tentando alcançar aquilo que é eterno, sendo que estava ali diante dos judeus, somente por Jesus Cristo. Por isso viviam em Jerusalém, por isso eles estavam lá, estavam buscando a Deus. E assim somos nós. Creio que você que me ouve também tem a sua busca. E por isso eu quero deixar
um versículo para você, para nós meditarmos nisso, para continuar a busca, para incentivar, irmão. Não somos só nós que estamos buscando, tem muitos por aí. Talvez a pessoa que você esbarra na rua e nem conheça, esteja procurando Deus naquele exato momento. Colossenses capítulo 3, versículo 11 diz: nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Eu quero repetir: Jesus Cristo é tudo em todos. E pensando nisso, eu quero orar a respeito disso, para que a nossa busca se intensifique. Fecha os olhos e vem comigo. Senhor, eu quero colocar diante de Ti, Pai, o meu irmão e a minha irmã que estão aqui, que nós possamos unir, Pai, de mãos dadas nessa oração, como uma família que anseia pelo eterno e que tem desejo do Senhor. Muitas vezes colocamos, sim, Pai, uma expectativa demasiada nas relações humanas, enquanto aquilo que vai saciar a nossa alma encontramos somente em Ti, ó Senhor. Então ajuda-nos a encontrar, ajuda a transformar, ó Deus, as nossas orações religiosas em orações sinceras, para que elas venham tocar o seu coração e quem sabe assim o Senhor se deixe ser encontrado. E assim nós saciaremos a nossa alma, eu tenho certeza, Pai. E mais do que isso, todas as pessoas que estão procurando, que elas possam ter uma experiência com o Espírito Santo, para que possam assim desfrutar de um pedacinho do céu ainda enquanto encaminhamos por essa terra. É o que nós oramos e oramos em nome de Jesus. Meu irmão, a igreja é a mesa que contém o pão. E essa mesa, ela está disponível com pão para todos, não fazendo mais acepção de pessoas, porque quando o Espírito Santo foi derramado, ele foi derramado sobre todo tipo de carne, e ele está batendo na porta, e através da pregação da igreja, podemos levar pão para as mesas, tanto do branco como do negro, tanto do homossexual como do heterossexual, do afro como do nordestino, do rico como do pobre, do homem como da mulher. Não há mais distinção, mas sabemos que sempre há pão na mesa. E por isso eu quero deixar essa mensagem para vocês hoje com muito amor, compartilhando mais uma vez o pão, embora seja de madrugada. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre. Tchau, tchau.